Imediatamente, por causa da palavra. Vamos lá. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui tem doutrina de igreja? Pode falar, irmãos. Tem doutrina de igreja aqui? Vocês estão com Bíblias diferentes? Vocês leram a mesma coisa? Então, se vocês permanecerem na doutrina de Jesus, na palavra de Jesus, verdadeiramente vocês vão ser discípulos do Senhor. Mas pode estar aqui dentro da igreja e pode não estar permanecendo na palavra. Vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, ele falou assim: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos e vocês vão conhecer a verdade, claro, permanecendo na palavra, vão ser libertos. Ele está fazendo como se fosse uma explicação completa para aqueles judeus entenderem, mas eles não abriam o coração. Coração fechado. Corações fechados, há uma dificuldade do Espírito Santo dar um entendimento. Vamos lá. O coração fechado, irmãos, é como um computador que ou o HD ou o processador não está funcionando bem. Então qualquer arquivo que entra, ele não pode processar, não pode mostrar, fazê-lo funcionar perfeitamente. Você põe um arquivo de vídeo, ou uma informação lá dentro de um arquivo, ou então, vamos dizer assim, um documento, mas o computador está com o coração ruim. Então, aquele processo de revelação do assunto, do arquivo, fica obscurecido, oculto lá dentro. Assim funciona a alma do homem. Quando o homem está com o coração aberto, ouvindo a palavra, ali com aquela sede, o Espírito Santo vai examinando o coração e vendo que a pessoa tem vontade de compreender, e vai dando ao coração da pessoa entendimento. Por isso que às vezes no estudo bíblico nem todos captam bem, e não há tanto interesse em todos que estão no culto. O coração da gente é muito enganoso. Às vezes o irmão ou a irmã vem aqui por um temor, mas o coração está preocupado, está carregado, está com uma dificuldade terrível. O inimigo preparou teu coração cheio de espinho, colocou pedra, um monte de coisa, você chega aqui pesado, tem uma dificuldade de captar o que está sendo ensinado. Então deve-se clamar ao Senhor: liberta o meu coração, Senhor. Liberta a minha alma, Senhor, para que eu possa receber o teu Espírito Santo, para que eu possa receber a tua santa palavra, Senhor. Senhor, eu estou pesaroso, Senhor. Meu coração está entupido de coisas dessa vida. Eu quero sentir o que os outros sentem. Eu quero chorar de alegria, eu não quero chorar de tristeza. Eu quero chorar de gozo. Eu quero sentir a satisfação de seguir a Ti, Senhor. Eu quero sentir a presença do Teu Espírito Santo em minha vida. Eu quero sentir esse amor fluir dentro de mim, Senhor. Eu não quero viver triste, eu quero viver louvando a Ti, sentir a alegria e o gozo do Espírito Santo. Jesus queria que os judeus sentissem isso. A dificuldade era muito grande. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto, foi um pingo de água numa pedra quente. Responderam aqueles que disseram, que João disse, passaram a crer nele. Disseram, respondendo, né? Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Eles acreditavam, por ser filhos da descendência de Abraão, sendo também de alguma tribo de Israel, tendo a lei, tendo Deus como Deus de Israel, acharam difícil engolir isso. Sereis livre? Somos descendentes de Abraão, vou ser livre? Livre de quê? Eu sou escravo de quê? Aí vem, irmãos, as pessoas que acreditam em Jesus. Aí vem a declaração do Senhor do pecado oculto, que muitos não sabiam um dos outros, que cada um tinha no coração. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado
é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vamos dar uma pausa aqui que a coisa ficou enrolada, hein? Logo eles estavam acreditando em Jesus, mas Jesus viu que a palavra não entrava neles. Irmão, acreditar é uma coisa, a palavra entrar é outra. Porque quando ela entra, ela transforma o indivíduo. Aleluia! Aleluia! Quando a palavra entra, irmãos, a pessoa sente o poder de Deus, sente a transformação. Mas eles apenas acreditaram em Jesus. Mas quando Jesus disse que eles precisavam ser libertos da ira, da vontade de matar o próprio Senhor Jesus, eles estavam acreditando, mas com vontade de matá-lo. Pode? Tem muita gente que gosta de mim, mas fica só esperando um momento errado meu para me apanhar. Estou acostumado com isso. Muita gente gosta de mim, até precisa da gente, mas fica esperando uma falha nossa para poder nos acusar, para poder nos apontar a espada e dizer: tá vendo aí, ó, você não ficava pregando? Porque os seus corações não estão abertos para aquilo que pregamos. Porque quem conosco ajunta, não espalha. Quem crer na palavra está de mesmo acordo, mesmo pensamento, mesmo amor, não tem intenção de nos dividir ou de ver falha nossa para bater a língua contra nós. Pelo contrário, ele tem tanto amor que nós temos, vai desejar me levantar e me ajudar. Porque é o mesmo esse sentimento que houve em Jesus. Quando a mulher foi pega no ato do adultério, ainda que os judeus não trouxeram o homem que estava com ela, eles queriam que Jesus cometesse um erro, mas Jesus ali deu uma lição, que eles também estavam cheios de pecado, não podiam condenar os outros. Pecador não pode condenar os outros, só o justo pode condenar, e vai ser só naquele dia que é Jesus. Nós vemos também a pecadora que entrou e ungiu seus pés. Os homens começaram então a condená-la, mas Jesus deu a ela ali a chance de recomeçar. Porque Jesus não viu somente, não viu o pecado dela naquele momento, viu aquela ação nova dela, uma nova ação. Suas lágrimas, seu coração, tudo estava mudado, porque certamente ela ouviu de algum lugar a palavra e a palavra entrou nela. Mas o dono da casa, ele acreditou em Jesus e lhe deu um almoço, mas a palavra não entrou no seu coração. Amém. Palavra quando entra, irmãos, é diferente. É igual aquele hino que tem da árvore, né? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo em luz, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração. Até os hinos que as pessoas fazem sabem que a transformação ocorre quando a palavra entra no coração, quando o ensinamento entra no coração. Você sai com o seu coração contrito, com desejo de obedecer, com desejo de reler o texto, de comer aquela palavra. Você passa a meditar nela, Senhor, eu quero mudança, eu quero ser liberto de todo pensamento ruim, Senhor. Eu quero ser liberto de tudo que não te agrada. Me ajuda, Senhor, por favor. Isso é o Espírito, é a palavra que entrou e está sacudindo o coração endurecido. Aleluia. Isso é maravilhoso. Agora quando a pessoa ouve e fica como que anestesiada, não faz nada, não muda, não tem o seu sentimento mudado, algo não aconteceu. Que a transformação foi o que aconteceu com esses judeus. Eles acreditavam em Jesus, mas ficaram ali ouvindo. Aí quando Jesus falou: olha, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser do ciclo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, peraí, nós somos descendentes de Abraão, como dizes tu, nunca servimos a ninguém, que a verdade vai nos libertar? Isso são pessoas que se acham muito bem na presença de Deus, religiosamente santos,
e não aceitam serem corrigidos quando estão fora das Escrituras. Só que ali estava o Criador deles. Jesus era o Criador de todos eles, e Jesus conhecia muito bem como seu Pai o coração de cada homem, porque a Escritura diz que ninguém precisava testificar do homem, porque ele conhecia o coração, o que há no coração do homem. Por isso ele falava abertamente do pecado, porque as pessoas precisavam encarar a verdade para não ir para o inferno. Mas elas, ao invés de se humilharem, ficavam irritadas quando as palavras ofendiam o seu nível de santidade que não existia, o seu posto de superioridade em relação às outras nações. Eu sou judeu, eu sou descendente de Abraão, eu sou da igreja do pastor Edivaldo. Você está dizendo isso para mim? O pastor da minha igreja prega muito. Mas você não está andando com conformidade com o que ele prega. Essa é a questão. E aí, irmãos, começou a coisa a ficar agressiva. O coração daqueles judeus se embruteceram, porque no meio deles estava também um espírito chamado Satanás. Jesus não estava combatendo sozinho, ele não estava sozinho falando às pessoas, ali estavam os demônios atuando na mente deles. Mas a pior declaração vem agora, logo à frente. O versículo eu vou ler para vocês. (41 e 42), que Jesus disse: vós fazei as obras de vosso Pai. Prática. Aqui não está falando de fé e graça, está falando de prática. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. É claro, se eles fossem filhos de Deus, amariam tudo que viria de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Não lembro lá? Eu falo aquilo que ouvi e vi diante do meu Pai, e vós falais o que vós viste diante do vosso Pai. Quando foi isso? Tudo bem, para algumas pessoas, foi quando eles estavam no mundo. Mas os judeus foram sempre criados na lei, desde criança. Foram sempre criados desde criança, né? Em que época então que eles tinham o diabo por pai e continuavam a seguir o pai deles? Foi lá, antes da fundação do mundo, quando o diabo se revoltou lá no céu e nos enganou também. Nós estávamos lá, fomos enganados. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence em pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. As pessoas que estavam acreditando em Jesus, Jesus falou claramente em outras palavras: vocês são filhos do demônio, vocês não são filhos de Deus. Por isso que a minha palavra não entra em vocês. Nesta noite eu faço a pergunta: de quem vocês são filhos? Filhos de Deus? Ou daquele pai mentiroso, homicida, ladrão, adúltero, fornicário? Todo tipo de pecado ele lançou, ele semeou junto com a sua semente. De quem vós sois filhos? A pergunta fica nesta noite. Ouviste o que Jesus disse? Quem é de Deus? Versículo 47. Escuta as palavras de Deus. A palavra escutar não está no sentido de escutar isso aqui, não, irmãos. Escutar assim, eu sou de Deus, porque hoje à noite eu escutei a palavra. É o sentido de aceitar, obedecer, crer, deixar no coração a palavra. Esta palavra, ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra. É como se ele estivesse falando: quem é de Deus põe em prática a sua palavra. Neste sentido, não pense que ouvir está no sentido somente de ouvir, como nós estamos ouvindo nessa noite, mas no sentido da obediência.
Essa disputa de Jesus foi uma pregação em ar livre. Quantas pessoas têm vergonha de pregar uma palavra dessa em ar livre? Porque acham que é pesada demais. Mas esta é uma palavra que foi pregada ao ar livre. Jesus estava no meio dos judeus, ali evangelizando, para o bem deles. Jesus queria salvar aquela nação, ou aqueles que na verdade iriam ouvir. Mas quem eram essas pessoas judias que estavam diante de Jesus? Eram chamados de joio. E foi o diabo que semeou eles. Lá antes da fundação do mundo, eles passaram para o lado do inimigo. Um grupo creu no que Jesus pregou. Inclusive o apóstolo disse que esse evangelho que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu até foi pregado. E a escritura diz que Jesus foi lá e pregou os espíritos em prisão. Nós, só que nós não lembramos mais nada. Porém aqueles que lá antes da fundação do mundo crucificaram a Cristo, não creram na palavra, pisaram o evangelho, infelizmente já nasce com a sementinha no mal. Eles ouvem a palavra, mas vão praticar o que eles se prepararam antes da fundação do mundo. É algo que muitas pessoas não conseguem compreender. Por isso que não existe esse assunto de uma vez salvo e salvo para sempre. Mas sim, aquele que perseverar até o fim. Por quê? É pelo fruto. É pelas ações que nós conhecemos quem é de Deus. É pelas ações que nós conhecemos que nós somos de Deus. Se eu sou de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou crer na palavra. E eu vou mudar o meu viver. Porque eu sou de Deus e eu quero entrar nos céus. Eu não quero ir ao inferno. Porque eu sou de Deus. Eu sou ovelha. Jesus é o meu pastor. E Ele me conduz. Eu ouço a sua voz. E eu sigo os seus caminhos. Aleluia. Mas se você não é de Deus, você tem repugnância pela palavra, você se enfada pela palavra, você não tem comunhão com Cristo, você procura justamente fazer as coisas que agradam ao inimigo, mesmo que não afirme ser do inimigo. Vocês ouviram aqui? Nós temos um pai, é Deus. Somos descendentes de Abraão. Não, nós somos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Imaginem você dizer para mim, assim, bater o pé no chão, fazer pirraça com a criança e dizer: não, meu pai é Deus, meu pai é Deus, é Deus. E chegar o Jesus e dizer: tu tens o pai, o diabo, porque tu fazes a vontade do teu pai, porque a minha palavra não entra em ti. Isso é triste demais. Isso vai ser ouvido por muita gente cristã no dia do juízo. Senhor, Senhor, como que você me chama Senhor se você não fez o que eu te mandei? Os judeus não estavam sendo condenados por Jesus. Jesus estava querendo salvá-los, libertá-los. Mas Jesus logo percebeu que eles não eram de Deus. Porque ao passo que eles criam em Jesus, já estavam revoltados, porque Jesus disse uma palavra, que eles precisavam ser libertos. Eu já encontrei com um cristão e disse para eles: olha, você precisa ser liberto. Meu irmão, eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Olha, se nós deixarmos entrar, até os cachorrinhos vão entrar aqui na igreja e vão sair. Até os mosquitos entram, até o calor entra. Jesus estava falando para pessoas religiosas, presta bem atenção, para que elas fossem libertas. E uma pessoa livre, ele vai ficar com a herança. Jesus usou uma palavra que é muito interessante. Ele diz aqui no versículo 36, não, 35: olha, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Vejam bem a palavra que Jesus disse: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por excelência, Jesus é o filho maior e é o filho primeiro. Mas Jesus está citando uma passagem aqui que eles bem conheciam a história. Quando Jesus falou isso, certamente vem na mente deles, não é? Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Ismael era escravo, filho da escrava Agar. No tempo determinado, tanto ela, a escrava, como seu filho foram mandados embora e não herdaram nada. Só levaram um pouco de água para o caminho. Mas o Isaac, que foi um filho prometido, dado por Deus,
Esses são os filhos que vão entrar no céu. É aqueles que nascem pela fé, que crê na palavra. Não é crente forçado, escravo, dentro das igrejas. Porque as igrejas estão cheias de escravos. Ali na igreja, ali, querendo não ir para o inferno, mas com o coração voltado para o mundo. Não deixa as coisas do mundo de jeito nenhum. Está cheio de filhos cristãos aí nas igrejas, aí com o coração cheio das coisas do mundo. Ah, mas bota a roupa de crente, canta o hino e faz tudo direitinho. Mas o coração palpita pelas coisas lá do Egito. Então na hora certa ele vai voltar para o Egito. Vai ele e a mãe dele. Jesus falou isso. Que se eles continuassem obedientes ao pecado, ao desejo de vingança, de matar a Jesus e outras pessoas, eles não ficariam para sempre em casa. Mas o Filho vai ficar para sempre, eternamente, lá nos céus, na nova terra prometida. Aleluia! Nós herdaremos, porque aquele que for dirigido pelo Espírito Santo, esse é Filho de Deus. Escrito está em Romanos 8: todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, irmão, deixe Jesus libertar vocês de tudo que domina vocês. Se vocês continuarem sendo escravos do pecado, seja ele qual for, você não vai herdar a vida eterna. Você não ficará para sempre em casa. Mas se Jesus for o guia da tua vida, dirigir os teus passos, você negar a você mesmo e deixar que a vontade do Senhor Jesus seja em primeiro lugar na tua vida, então tu vai herdar as bênçãos, tu ficarás para sempre em casa. Aleluia. Porque se Jesus te libertar, verdadeiramente você ficará livre. Você não será mais cauda, mas cabeça. Você terá a mente de Cristo atuando no teu viver, pelo Espírito Santo que flui o poder de Jesus Cristo em nós. Aleluia.